Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Anderson da Z3D Print e hoje estou aqui para dar continuidade ao nosso tutorial sobre como fazer esse chaveiro aqui de beach tênis com nome desde o início, desde o desenho vetorial, onde utilizamos o Inkscape na primeira aula. Nessa aula vamos fazer a modelagem utilizando o FreeCAD. E na próxima aula vamos fazer o fatiamento utilizando o Orca Slice. Lembrando que esses três softwares eles são softwares livres, onde você vai poder desenvolver os seus produtos e depois comercializar sem problema, tá? Então nessa aula eu vou mostrar para vocês como fazer a importação do arquivo SVG criado lá no Inkscape. Vamos fazer a modelagem e eu vou ensinar para vocês como mudar o nome no chaveiro dinamicamente, tá? Então vamos começar. Eu vou abrir aí o FreeCAD. Eu vou deixar o link para download lá nos comentários. Vamos começar com o FreeCAD aberto. Essa aqui é a área de trabalho que vocês vão ver pela primeira vez aí logo após a sua abertura. Aqui temos duas opções para criar um novo arquivo, que é aqui onde temos criar novo, um sinal de mais, e aqui em cima, embaixo de ficheiro, temos um retângulo em branco. Vamos criar aqui um novo. Aqui é a área de trabalho do FreeCAD. Eu vou mostrar para vocês como fazer a importação do nosso arquivo SVG. Vamos aqui em ficheiro, importar, ou Ctrl I aí no teclado. Vamos escolher o arquivo que criamos lá no Inkscape, que foi chaveiro tutorial. Vou abrir. Aqui ele mostra duas opções: abrir SVG como imagem ou como SVG. Vamos clicar na segunda opção, selecionar. Temos aqui o nosso arquivo SVG. Agora eu vou mostrar para vocês como navegar por esse arquivo. Pressionando aqui o scroll do mouse e movendo, você pode mover aqui o arquivo. Segurando Shift no teclado e pressionando aqui o scroll, você pode girar o seu modelo. Aqui no canto superior direito, temos um cubo, onde você pode clicar nas faces relacionadas às vistas. Top, front, right. Aqui embaixo temos os eixos, para não nos perdermos aqui no espaço 3D. E aqui eu vou ensinar para vocês um macetezinho. Logo que você abre pela primeira vez, você não vai ter essa movimentação que eu mostrei para vocês, porque ele não vem configurado aqui o mouse, tá? Porque aqui, ó, clicando aqui, você tem algumas opções pré-definidas de outros softwares que você já pode estar acostumado. Por exemplo, o Blender. Se você escolher Blender, você vai ter a navegação aqui na área de trabalho, conforme é feita lá no Blender, no CAD. E assim temos várias configurações padrão que podemos utilizar. Essa configuração que eu mostrei para vocês agora há pouco é aqui em Revit, tá? Eu utilizo ela porque eu já tenho o costume de utilizar o Revit, e também é muito parecida lá com a navegação no Fusion 360. Então agora vamos iniciar a modelagem aqui do nosso vetor, né, que acabamos de importar. Quando importamos um arquivo SVG,
Aqui ao lado, ele vem quebrado. Todos os seus... todos os objetos que criamos lá no Inkscape, a forma principal, os furos, eles vêm quebrados aqui como se estivessem em camadas. E aqui no FreeCAD, para fazermos a extrusão, temos que transformar essas camadas em arquivos que o FreeCAD está familiarizado, que são os sketches, né, que são os esboços, tá? Então, para isso, vamos selecionar aqui e criar um esboço da forma principal com os furos do nosso arquivo aqui, do nosso arquivo SVG. E para eu selecionar as camadas, eu posso utilizar Shift para selecionar várias camadas por vez. Ó. Eu cliquei aqui na primeira, seguro Shift, vou clicar aqui na camada 10. Ele vai selecionar todas essas camadas. Se eu quiser selecionar aleatoriamente, eu clico Ctrl no teclado e eu posso selecionar aí aleatoriamente as camadas, tá? Então, como eu sei que esse objeto aqui ele é bem simples, né? E eu sei que praticamente todos eles fazem parte aí do objeto principal, eu vou selecionar praticamente todas as camadas e o furo aqui do cabo. Ó, o Rect 34, ele é o detalhe do cabo, então eu não vou selecionar ele agora. Ao selecionar aqui todas essas camadas, eu venho aqui nesse menu de alternar bancadas de trabalho, eu vou clicar e eu vou aqui procurar a bancada de trabalho Draft. Aqui nessa bancada de trabalho eu tenho uma infinidade de ferramentas. Eu vou procurar aqui pela ferramenta de nome Draft to Sketch, tá? Que eu vou transformar toda essa seleção em um esboço reconhecido pelo FreeCAD para a gente fazer a extrusão desse esboço, né? Então eu vou clicar aqui. Ao clicar, eu posso ver aqui, ó, o sketch que ele criou. E se eu quiser visualizar ele aí na área de trabalho, eu posso ocultar essa seleção clicando na barra de espaço. Eu vou clicar aqui na barra de espaço. Aí eu posso ver o meu esboço que acabamos de criar. Então eu vou agora fazer aqui o esboço desse detalhe do cabo. Eu vou clicar aqui no cabo. Eu vou precisar também do furo. O furo é o patch 34. Eu vou desocultar. Eu selecionei. Cliquei aqui na barra de espaço. Vou selecionar essas duas camadas. Vou novamente aqui nessa ferramenta Draft to Sketch. Vou transformar em um sketch. Tenho aqui as camadas selecionadas, eu vou apenas clicar a barra de espaço. Agora eu tenho os sketches referente ao objeto que eu quero fazer a modelagem, né, que é o nosso chaveiro. Eu tenho aqui, clicando no sketch, no primeiro, a forma principal e aqui o detalhe do cabo. Vamos salvar esse arquivo. Podemos vir aqui em guardar, utilizar Ctrl S no nosso teclado ou aqui em ficheiro, guardar. Aqui no diretório escolhido eu vou colocar o nome. Eu vou colocar aqui chaveiro tutorial. Ele vai salvar aí com o arquivo do FreeCAD. Vou salvar. Agora vamos começar a nossa modelagem. Vamos fazer a extrusão desse esboço. Eu vou selecionar aqui a parte principal. Vamos aqui alternar, né, a nossa bancada de trabalho. Eu vou clicar. Vamos aqui procurar parte. Aqui também temos outras infinidades, né, de ferramentas, mas vamos utilizar nesse tutorial apenas
a ferramenta extrusão, essa ferramenta aqui, eu vou clicar. Ao clicar, eu tenho aqui as opções para fazer a extrusão desse esboço. Eu vou apenas modificar aqui, ao longo, tá? Eu vou digitar aqui 3 milímetros. Aí, por que 3 milímetros? Porque, como esse chaveiro é um chaveiro pequeno, eu considero 3 milímetros, vai ficar um chaveiro premium, né? É um chaveiro que o cliente vai pegar, ele vai gostar, ele vai ter um certo peso, porque quando configurarmos lá o fatiamento, vamos deixar um preenchimento um pouco mais do que 20%. Podemos colocar 3 perímetros, camadas de topo, vamos utilizar também camada de topo, camada de base, e o cliente ele vai pegar o chaveiro e vai sentir que o chaveiro vai ser um chaveiro premium. Porque se você fizer um chaveiro fininho com 1 milímetro, 2 milímetros, o cliente não vai nem querer pagar depois o serviço. Então, vamos deixar 3 milímetros, vamos clicar Enter no teclado. Já podemos ver aqui o nosso chaveiro começando a criar forma, praticamente pronto. Vamos atribuir uma cor para esse chaveiro. Vamos selecionar aqui a extrusão. Aqui embaixo você vai selecionar a aba Ver e vai em Shape Color, vai clicar e vai atribuir uma cor. Eu vou colocar essa cor aqui laranja, que é uma cor que vai ter bastante contraste, né, para a gente observar aqui os detalhes. Agora vamos fazer o detalhe do cabo. Vamos lá no Sketch. Quando eu coloco o mouse em cima, eu posso ver o sketch na face de baixo. Eu quero trazer esse sketch aqui para essa face para eu poder fazer a extrusão. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar no sketch. Vamos aqui na aba Dados, Base, Placements, Posição. E aqui em posição eu tenho as posições nos eixos X, Y e Z. Como eu sei o eixo que eu quero mover? Eu olho aqui para os eixos aqui no canto inferior direito. Então eu vejo que a setinha que está apontada para esse eixo é o Z. Então eu vou precisar mover o nosso sketch no eixo Z. Como eu vou mover para cima, eu vou mover ele positivamente. Então eu sei que aqui eu tenho 3 milímetros, eu vou digitar aqui em Z3. Pronto, Enter. Eu já tenho aqui o detalhe do cabo, né, do nosso chaveiro na face onde eu quero fazer a extrusão. Então agora com ele selecionado, eu vou novamente aqui utilizar a ferramenta de extrusão. Eu vou clicar e aqui em ao longo de eu vou colocar 0,6 milímetros. Eu vou clicar Enter e eu tenho aqui já o detalhe do cabo do nosso chaveiro. Aí você vai me perguntar, né, por que 0,6? Porque quando eu comecei a modelar esse chaveiro, eu já sabia que eu ia fazer o fatiamento dele utilizando camadas de 0,2 milímetros lá no Orca Slicer. Então, como eu quero que ele tenha aqui 3 camadas para não ficar os detalhes não ficarem muito com uma extrusão muito alta, que muitas vezes não fica legal, então eu costumo utilizar aqui 2 ou 3 camadas nesses detalhes dos chaveiros. Aí fica também a seu critério. Agora eu vou salvar e vamos aqui para uma das partes, né, principal, vamos dizer assim, um pulo do gato. Eu vou colocar um nome aqui e esse nome eu vou poder fazer a mudança dele de forma dinâmica. Eu vou mostrar para vocês como fazer. Primeiro, vamos colocar a face, onde vamos inserir o nome, que é essa face aqui.
virada de frente, né, para a tela. Eu vou aqui no cubo, eu vou clicar aqui em Top. Você coloca sempre a face que você vai inserir o nome de frente aí para a tela. Eu vou ajustar aqui para visualizar melhor. Agora vamos utilizar aqui nas bancadas de trabalho, vamos clicar. Vamos novamente em Draft. Agora vamos escolher essa ferramenta aqui. Vamos clicar nela, que é a ferramenta Forma a partir de texto. Eu vou clicar. E aqui, as opções que eu tenho nessas ferramentas, que eu vou fazer as modificações, são essas três aqui, que é o texto, onde eu vou digitar o nome. Eu vou colocar aqui o nome Jamila. Aqui em altura é o tamanho do texto. Eu vou deixar ele com essa mesma pré-definição aqui, porque depois a gente pode fazer os ajustes. E em ficheiro de fontes, é onde eu vou escolher a fonte que eu quero para esse chaveiro, tá? Isso aqui é uma das únicas reclamações que eu tenho do FreeCAD. E eu já uso ele há algum tempo, que é o seguinte aqui, né? A maioria dos softwares, para eu escolher uma fonte quando eu estou fazendo algum trabalho, eu tenho um menu aqui que eu clico e ele já me dá todas as fontes do sistema para eu escolher. Aqui no FreeCAD é diferente. Eu tenho que pegar uma fonte lá no diretório de fontes. Então, eu já salvei a fonte que eu vou utilizar, porque eu vou dar uma dica aqui. Quando você estiver modelando lá no Inkscape, você já escolhe a fonte lá. Aí você já vai saber a fonte que você vai utilizar. Aí quando você vier fazer a modelagem aqui no FreeCAD, você só vai fazer a busca aqui lá no diretório de fontes do Windows e vai inserir aqui a fonte que você vai utilizar no chaveiro. Então eu vou clicar aqui. Eu já separei aqui a fonte, que é Eras BD. Eu vou deixar disponível para vocês aí para download. Vou deixar o link. Vou clicar Open. E agora eu já tenho aqui a fonte no diretório selecionada. Então eu vou clicar aqui na face, no local que eu quero inserir a fonte. Geralmente no canto inferior esquerdo. Então eu vou clicar bem aqui para ele ficar nesse espaço. Tentar deixar o texto aqui nesse espaço. Eu vou clicar aqui. Eu vou clicar OK. E aqui aparece para mim o shape string, né, do nome. Eu inseri o nome, só que ele ficou no eixo Z, lá no 0, né, do eixo Z. Eu vou trazer ele aqui para a face. Novamente selecionando aqui o shape string. Eu venho aqui em Z, que é para onde eu quero mover positivamente 3 milímetros. Eu vou colocar 3 aqui e vou dar Enter. E agora eu já tenho o nome aqui. Eu vou rotacionar um pouquinho para vocês visualizarem melhor. Eu tenho aqui o texto aonde eu quero, só que ele não está posicionado corretamente, tá? Então eu posso fazer a movimentação desse texto utilizando aqui as posições. Vamos clicar aqui em X. Temos aqui duas setinhas para baixo e para cima e podemos fazer uma movimentação aqui. Eu vou mover aqui em Y, um pouquinho para cima para tentar centralizar. Eu posso inclusive digitar um valor aqui. E agora eu vou diminuir um pouco o tamanho desse texto, né, que ele está passando aqui da área onde queremos inserir. Então, para isso, vamos aqui em Draft, aqui embaixo, temos Size, e eu vou colocar aqui 8,4, por exemplo. Ainda ficou grande, eu vou colocar 8,2. Pronto, agora eu tenho o texto aí aonde eu quero que ele fique.
Eu vou mover ele um pouquinho para cima. Agora eu vou salvar. Não reparem, eu tenho essa mania mesmo de salvar de vez em quando. Agora vamos fazer a extrusão desse nome. Vamos voltar lá na bancada de trabalho Part, aqui na ferramenta de extrusão, e vamos fazer a extrusão aqui em 0,6 para ficar o detalhe no mesmo tamanho aí na altura, né, do cabo. 0,6, vou clicar Enter. Tenho aqui o nome já com extrusão. Vamos selecionar a extrusão e vamos definir uma cor lá aqui na aba ver, em Shape Color. Eu vou colocar preto também. Pronto, temos o nosso chaveiro aqui modelado, bem simples. Eu acredito que com essas dicas, né, desde lá do Inkscape até aqui no FreeCAD, você já vai conseguir fazer a modelagem aí de vários modelos de chaveiro, utilizando inclusive mais detalhes, tá? Então agora eu vou renomear aqui, porque eu sempre gosto de organizar para quando eu levar lá para o fatiador facilitar, né, na hora de fazer a configuração. Aqui a primeira extrusão é a forma principal. Eu vou clicar com o botão direito, eu vou renomear, eu vou colocar aqui pela cor laranja. A segunda extrusão é o cabo, eu vou colocar cabo preto e o texto aqui. Clicar com o botão direito, renomear, nome preto. Agora eu vou salvar. E agora eu vou mostrar para vocês o pulo do gato, né, que eu falei para vocês, que é fazer a mudança do nome aqui de forma dinâmica. Eu tenho aqui o chaveiro pronto. Aí eu já fiz 50 chaveiros com esse nome e um outro cliente vê, acha legal e faz um pedido para mim, pô, eu queria mais 50 aí com outro nome. Aí, em vez de eu ir lá e fazer a modelagem toda novamente, eu venho apenas aqui. Eu vou clicar aqui na extrusão, na setinha aqui do lado. Vou aqui em Shape String. E aqui em dados, na aba dados, aqui embaixo, eu tenho uma opção que é Draft, onde eu posso mudar a fonte, mudar aqui o tamanho, e em String eu posso modificar o nome. Eu vou colocar um outro nome aqui. Eu vou colocar... Eu vou escrever Luísa. Eu vou clicar Enter. E pronto. Não precisei ir lá fazer a extrusão, colocar novamente. Eu já tenho aqui o nome que eu quero no chaveiro. Então agora eu apenas vou ajustar as dimensões. Eu vou colocar aqui 10. Eu vou descer aqui um pouquinho em Y. Desci bastante, né? Vou subir um pouquinho. Pronto. E é isso. Então eu tenho aqui o chaveiro modelado de forma bem prática. Eu vou salvar e vamos agora fazer a exportação desse chaveiro para utilizarmos lá no Orca Slicer e fazermos o fatiamento, tá? Para exportar, precisamos selecionar aqui tudo o que queremos exportar. Se eu quiser exportar apenas a forma principal, eu seleciono apenas ela. Como eu quero exportar tudo que foi feito aqui, eu vou selecionar todos os arquivos que fizemos a extrusão. Os 3, laranja, cabo e nome. Agora vamos aqui em ficheiro, exportar.
ele já pega o nome do arquivo que salvamos, né? Chaveiro tutorial. E aqui eu vou escolher o tipo de arquivo como step, tá? Ele pode ele pode estar em outro tipo de arquivo. Eu vou procurar step aqui, step with colors. Vou clicar e salvar. Aqui eu tenho as opções, né, de exportação do arquivo step. Certifique-se de estar em milímetros aqui. Ele vai exportar também, mesmo que eu selecione objetos que não estejam aqui na tela, se eu tiver marcado aqui em Export Invisible Objects, tá? Aí aqui eu não vou mexer, eu vou deixar por padrão, apenas se certificar mesmo que aqui está em milímetro, eu vou clicar OK. E pronto. Temos aí o arquivo do nosso chaveiro pronto e exportado para utilizarmos lá no fatiamento com o Orca Slice. Então, pessoal, para esse tutorial, era isso que eu tinha para trazer para vocês. O novo software aí, para quem ainda não conhece, para aprender. É um software tão poderoso quanto o Fusion, com muito mais opções. À primeira vista ele parece bem difícil porque existem inúmeras ferramentas, mas eu acredito que eu fui bem direto aí, então para fazer modelagem mais simples vocês não vão ter nenhum problema. E para quem tiver alguma dúvida, estiver modelando e quiser, pode perguntar aí, deixar as suas perguntas aí nos comentários que eu sempre procuro responder. Mesmo que eu não souber, eu vou tentar pesquisar e responder para vocês. Então era isso. Eu espero que vocês tenham gostado e não esqueçam aí de incentivar o canal, de deixar seu like, ativar o sininho, que eu sempre vou estar trazendo aqui novidades para vocês. A minha ideia agora é trazer tutoriais assim, né, na prática, que eu acredito que é muito mais fácil de aprender. Então, até a próxima aula, onde eu vou mostrar para vocês como fazer o fatiamento no Orca Slice desse chaveiro, para você ter um chaveiro aí bem impresso com uma ótima qualidade. Então era isso, um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, gente!